Sabe, a posição do Brasil contra o terrorismo não é só uma questão de política, uma decisão de governo, não. É algo muito mais profundo. Está cravado na nossa lei maior, a Constituição. Tá, vamos pensar nisso juntos. A pergunta é bem interessante. Como é que um país inteiro pega uma ideia, a ideia de repudiar algo, e transforma isso numa estrutura de leis complexa que funciona de verdade no dia a dia? E olha só, a resposta está aqui, preto no branco, lá no texto da Constituição. Essa é a base, o alicerce de toda a abordagem do Brasil sobre o tema. E veja bem, isso não é uma sugestão, é uma regra do jogo. Então, vamos entender como esse pilar se sustenta, porque essa cláusula não está lá de enfeite, não. Ela tem força de lei e é para valer, com efeito imediato. O ponto-chave aqui é o seguinte: cada tratado que o Brasil assina, cada conversa diplomática, cada operação policial internacional, tudo, absolutamente tudo, tem que estar alinhado com esse princípio. Na prática, isso significa que o país não pode, de jeito nenhum, fechar um acordo que apoie, mesmo que indiretamente, um grupo considerado terrorista. É uma linha que não pode ser cruzada. Certo. Então, a gente já entendeu o princípio fundamental. Mas como é que isso sai do papel e vira lei de verdade, com regras claras e compromissos firmados? Para dar vida a esse princípio da Constituição, o Brasil entrou numa rede global de tratados. Pensa em cada um desses acordos como uma peça que se encaixa, construindo uma barreira jurídica internacional. Ao assinar esses documentos, o país se comprometeu a seguir padrões mundiais, como tornar crime o financiamento de grupos e colaborar para proteger alvos em potencial. E esse ano aqui é um verdadeiro divisor de águas. Em 2016, o Brasil deu um passo decisivo. Criou sua própria lei sobre o tema. Uma lei completa, a Lei 13.260, que ficou conhecida como a Lei Antiterrorismo. Agora, o que é bem interessante aqui é a busca por precisão. A lei não deixa um conceito de terrorismo solto, aberto para qualquer interpretação, o que seria perigoso. Ela tenta definir direitinho o que é o crime de terrorismo no Brasil, para evitar que a lei seja usada de forma errada ou arbitrária. Funciona como um checklist com 3 itens. Para um crime ser considerado terrorismo, a justiça tem que provar que esses 3 elementos aconteceram ao mesmo tempo. Não adianta só um ou 2. Por exemplo, um ataque a um prédio é um crime gravíssimo. Mas para ser terrorismo pela nossa lei, a investigação tem que mostrar que ele foi feito por uma motivação específica, política, por exemplo, e com a intenção clara de espalhar pânico na sociedade. É um filtro jurídico bem rigoroso. Beleza, vamos para a parte prática então. Como é que o Brasil, de fato, coloca essas leis para funcionar? Quem são os responsáveis e quais são as ferramentas usadas nessa estrutura? E aqui a gente vê a engrenagem funcionando, com uma divisão de tarefas bem clara. A Polícia Federal está lá na linha de frente, com a investigação e as operações de campo. O COAF, que é o nosso órgão de inteligência financeira, faz um trabalho essencial. Ele segue o dinheiro, o que é crucial para desmontar essas redes. E o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, cuida da conversa com outros países, garantindo que a cooperação internacional flua bem. E essas aqui são as ferramentas práticas que fazem a colaboração atravessar fronteiras. Isso quer dizer que se um suspeito de financiar um atentado foge para outro país que também assinou esses acordos, o Brasil pode pedir a extradição dele ou o bloqueio dos seus bens. É isso que transforma o combate ao terrorismo numa ação realmente global. E agora a gente entra no ponto central de toda essa discussão. O grande dilema, o desafio de equilibrar a segurança do Estado com os direitos de cada pessoa. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a questão que toda democracia enfrenta quando lida com essa ameaça. Não tem resposta pronta, e a lei brasileira, assim como a de vários outros países, tenta navegar nessa tensão o tempo todo. Vamos pensar juntos. O terrorismo, na sua essência, é um ataque brutal aos direitos humanos. Então, lutar contra ele é uma forma de proteger esses mesmos direitos. Só que, aí vem o risco. As ferramentas criadas para essa luta, se forem mal utilizadas, podem acabar limitando liberdades que são sagradas, como a de expressão, a de se reunir. É uma balança muito, muito delicada. E o mundo não para, né? As ameaças evoluem. Hoje se fala em ciberterrorismo, radicalização pela internet, uso de drones. A cooperação global precisa ser cada vez mais forte. O grande desafio é conseguir adaptar toda essa estrutura legal para essas novas realidades, sem nunca, jamais, perder de vista aquele equilíbrio essencial entre proteger e libertar. Então, para a gente fechar o raciocínio, a mensagem principal é esta. Para o Brasil, a rejeição ao terrorismo não é uma escolha política que muda com o tempo.
É um dever que está na raiz da nossa Constituição, um compromisso ético do país com a paz. No fim das contas, toda essa estrutura legal, desde aquele artigo na Constituição até a operação da Polícia Federal, tem um propósito muito claro: proteger a dignidade humana, combatendo uma das maiores ameaças que existem contra ela. E a gente termina com essa reflexão olhando para o futuro. A era digital trouxe um novo campo de batalha, novos desafios que a lei de 2016 talvez nem imaginasse. A pergunta que fica no ar é: como essa balança, que já é tão delicada, entre segurança e liberdade, vai precisar ser reajustada para dar conta do amanhã?